Então, nosso tema é uma igreja socialmente relevante e nós temos que falar então sobre essa relação igreja-sociedade ou sobre como a igreja faz a sua contribuição na construção da sociedade. Qual é o papel da igreja e não apenas qual é o papel da igreja, mas como a igreja pode cumprir o seu papel. Então, depois de tudo que o Ari falou, eu queria fazer breves comentários teóricos e dar uma palavra testemunhal na perspectiva de pastor de uma igreja local. Como é que esta coisa aterriza, não apenas na minha consciência pastoral, mas na agenda de uma igreja local, a saber, no caso, a Igreja Batista de Água Branca. Como é que nós estamos lidando com todas estas dimensões aí? Então, introdutoriamente e brevemente, a questão de como nós podemos pensar a participação da igreja na sociedade e a contribuição da igreja na construção de sociedade. A primeira coisa que nos vem à mente é pensar na igreja como comunidade local desenvolvendo projetos sociais. Ou a igreja como comunidade local desenvolvendo projetos de impacto social. Em termos mais simples, é a igreja que tem uma creche, a igreja que tem um curso profissionalizante, um programa de alfabetização de adultos, a igreja que tem um programa de distribuição de cesta básica numa comunidade carente, a igreja que mobiliza os seus profissionais para o atendimento da população, a igreja com seus projetos sociais. Inclusive, é uma pena e uma tristeza muito grande é que a expressão missão integral virou sinônimo de igreja com projeto social. Toda igreja que tem uma creche acha que está fazendo missão integral. Dizendo, não há nada mais equivocado e mais distante da realidade do conceito da teologia da missão integral do que a redução do compromisso com a missão à existência ou possibilidade de um projeto social na igreja local. Eu penso que essa visão de igreja atua na sociedade através de projetos sociais e de ações de impacto na sociedade, ela padece de alguns males, essa visão. Isso é pequeno, isso é pouco, por algumas razões. A primeira delas é que por trás dessa noção existe o que nós poderíamos chamar o mito do progresso. É a ideia de que nós vamos desenvolvendo projetos na sociedade e a sociedade vai sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, até que o reino de Deus esteja implantado no mundo. E outro dia mesmo eu falava com a Silvia, eu me lembro o tempo em que eu fazia críticas do tipo, o seu bairro sabe que existe uma igreja batista lá? A sua igreja passa anônima e despercebida ali no seu bairro, é porque a sua igreja é inútil. E justamente isso, a gente faz essa crítica do tipo, tem muita gente se convertendo no Brasil, mas o Brasil vai de mal a pior, é que a igreja está sendo ineficaz. Porque por trás dessa mentalidade de a igreja atuando na sociedade para construir sociedade, e a igreja fazendo isso desenvolvendo projetos, dá a ideia de que os projetos sociais da igreja vão resolver o problema do mundo e da sociedade, e que através dos projetos a sociedade vai melhorando, 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 até ficar um mundo ideal. Então é um mito do progresso, isso daí não funciona. Inclusive não é bíblico, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, o mundo não vai melhorar, ele vai piorar. Ele vai piorar e vai piorar bastante. Inclusive as profecias apocalípticas, se a gente pode falar assim, dizem para nós o seguinte, que o fim será abreviado por amor aos eleitos. Seja lá o que isso queira significar, uma coisa é certa, é que a coisa vai estar muito ruim mesmo. Não vai estar melhor, vai estar pior. Porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Então nós não estamos falando
do reino de Deus como consumação ou ápice de um processo de melhoria contínua do mundo. O reino de Deus não se realiza na história. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Então essa ideia de que a igreja desenvolve projetos e vai melhorando a sociedade, ela não é bíblica. Ela é muito mais uma ideia resultante de um raciocínio, de um paradigma moderno de pensamento, que é o mito do progresso. Segundo, que, convenhamos, o impacto dos projetos sociais da igreja ou das igrejas como comunidades locais é pífio. A fome alastra-se de maneira avassaladora. Problema da água no mundo. E o que é que nós fazemos? O êxodo rural, como o Ari estava falando, para a superpopulação das cidades. O que a igreja consegue fazer em relação à seca no Nordeste? Em relação à reforma agrária no país? O que a gente consegue fazer? Convenhamos, você achar que você vai mudar o mundo porque a sua igreja tem uma creche, esse raciocínio, essa conta não bate, essa conta não fecha. Em terceiro lugar, eu acho que isso dá à igreja uma certa exclusividade da expressão do reino de Deus no mundo e na sociedade. O reino de Deus está presente na igreja e naquilo que a igreja faz. E só. Evidente, se nós dissermos que a igreja tem o protagonismo da expressão do reino de Deus na história, isso é absolutamente claro na Bíblia Sagrada. Agora, que a igreja tem a exclusividade e que as fronteiras do reino de Deus estão restritas ao espaço alcançado e ocupado pela igreja, parece uma visão muito pequena até mesmo do próprio reino de Deus. Aí há uma visão restrita do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus feita na terra como é feita no céu. E se nós levarmos em consideração que a vontade de Deus só é feita pela igreja, nós estamos desconsiderando um elemento muito extraordinário que o Ariovaldo fez referência aqui para nós, que é a graça comum de Deus agindo sobre toda a humanidade. Ou você acha que a vacina contra a poliomielite é uma invenção do inferno e foi o diabo que ensinou o cientista essa fórmula? Você acha que a obra de Beethoven foi inspirada no inferno? Foi um demônio que ajudou o Beethoven a compor o que ele compôs? O reino de Deus não se restringe à ação. Ele não é expresso, ele não é explícito. Ele não se manifesta no mundo e na história apenas através da ação daqueles que, na nossa linguagem, nasceram de novo ou são contados entre nós os evangélicos. Se o mundo dependesse, ou se Deus dependesse do contingente evangélico, ou daqueles que se autodenominam igreja, para manifestar o seu amor e a sua misericórdia, Deus estava em péssima situação no mundo, e o mundo estaria bem pior do que está. E quinto, quando a gente fala que a contribuição da igreja na sociedade é através dos seus projetos de impacto na sociedade, nós estamos esvaziando a responsabilidade individual do cristão. Ou melhor dizendo, a responsabilidade pessoal do cristão. Porque nós terceirizamos a missão. É ela, a igreja, a instituição. É aquele projeto social. Não é ela, a igreja, e nem aquele projeto. Com licença da expressão, e lembrando desse ditado popular, você sabe, né, que cachorro que tem muito dono passa fome, né? Todo mundo acha que quem tem que dar comida para o cachorro é o outro dono. Nunca sou eu. Ó, nós aqui vamos fazer um rodízio para varrer a sala. Mas nunca chega o meu dia. E sempre que a sala está suja, eu reclamo de você. Então, se o impacto ou a expressão do reino de Deus na sociedade depende dos projetos sociais da igreja e das ações da igreja com impacto na sociedade, eu estou sempre cobrando da igreja. Por isso, a coisa mais fácil que existe é meter o pau na igreja. A igreja não sou eu, a igreja é ela. É ela que não evangeliza, é ela que não ora, é ela que não ajuda os pobres, é ela que é preconceituosa, é ela a igreja.
Não, mas a igreja é você, companheiro, a igreja sou eu. Então, quando a gente trata essa questão da igreja, na sua presença na sociedade, a partir de uma instituição chamada igreja, que desenvolve projetos sociais de impacto na sociedade, isso limita demais, isso distorce absolutamente o caráter da Escritura Sagrada e o conceito de missão deixado por Jesus. Porque se você prestar atenção, a segunda possibilidade da gente articular a presença da igreja na sociedade e a igreja como uma das forças relevantes de construção de uma sociedade, ou uma das forças, ou a força protagonista na construção de uma sociedade compatível ou que expressa os valores do reino de Deus, ou uma sociedade que tem sinais do reino de Deus. Você vai ver que Jesus, quando falou sobre isso, ele usou metáforas onde não existe uma possibilidade de demarcação de fronteiras, mas existe sim uma possibilidade de identificação de identidades. Então ele falou do sal da terra, da luz do mundo, do fermento na massa, do joio e do trigo. Não tem assim o campo de joio, que é o mundo, e o campo do trigo, que é a Igreja Batista de Água Branca. Aqui é trigo e lá no mundo é joio. Não, é joio e trigo misturado. Não existe assim a igreja que é a cidade edificada sobre o monte, a Igreja Batista de Água Branca, é aqui que está a luz, e lá está o monte. Ou lá está a escuridão. Não, a questão é o seguinte: a presença cristã no monte faz com que esse monte seja visto de longe, não por causa dele monte, mas por causa da luz que está presente em cima do monte. Agora, no meio dessa cidade que está sobre o monte, tem um monte de casinha apagada. Tem um monte de casinha destruída, tem um monte de terreno baldio, mas tem casa iluminada também. E essa densidade da presença de uma identidade altera a realidade. Então vamos dizer assim, a crítica que eu mesmo já fiz, que é uma crítica que hoje eu considero idiota. Como que eu fui tão idiota de falar uma besteira dessa? A crítica é assim, tire a igreja do bairro e que ninguém vai sentir falta. Tire a igreja evangélica do Brasil e ninguém vai sentir falta. Tire os cristãos do mundo e ninguém vai sentir falta, porque nós somos uma cultura de gueto, nós somos irrelevantes, nós andamos a reboque da história, nós não fazemos nada com nada, nós só pensamos. Essa crítica, vamos fazer isso, vamos tirar do mundo todo mundo que age sob a inspiração do sopro do Espírito Santo, que age sob a ministração da graça comum, e que principalmente conscientemente age em submissão ao Espírito Santo, à luz da agenda do reino de Deus e ministrado pela graça de Deus. O que sobra? Sobra o inferno, pessoal. Sobra o inferno. Você tira o sal do mundo, tira a luz do mundo, você tira o fermento da massa, você tira o trigo do campo, está tudo misturado, mas é essa presença densa que faz a diferença. Em termos práticos, então, eu gostaria de dizer que, quando eu penso a relação igreja-sociedade, eu não penso igreja-instituição desenvolvendo projetos de impacto na sociedade. Eu não penso igreja-projetos. Só. Eu penso igreja-projetos. Porque eu acredito na importância de comunidades cristãs locais. Sou pastor de uma comunidade cristã local. E acredito na importância de projetos sociais motivados pela experiência da fé.
A Igreja Batista de Água Branca apoia e desenvolve um sem número de projetos sociais que têm origem na experiência de fé. Pessoas que têm um encontro com Deus, têm uma experiência de transformação e que querem fazer alguma coisa de maneira organizada para atenuar sofrimento no mundo. Louvado seja Deus por isso. Isso é imprescindível. E não só é imprescindível, como é natural que aconteça. Porque pessoas que têm uma experiência de fé e que se organizam em comunidades, necessariamente farão parte de comunidades que se organizam em projetos de serviço para o bem comum. Porque senão essa experiência de fé está sob júdice. Quer dizer, uma experiência de fé que não gera comunidade e uma comunidade de fé que não gera diaconia, que experiência de fé é essa? Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? E que transformação foi essa? Então, eu acredito absolutamente em comunidades cristãs locais que desenvolvem projetos organizados de ação diaconal para atenuar o sofrimento no mundo. Palavras do Ariovaldo que eu já tuitei. Se você não tuitou, perdeu. Há um sem número de sofrimentos que a simples solidariedade resolveria. Comunidades de fé desenvolvem ações solidárias organizadas que atenuam um sem número de sofrimentos no mundo. Então, como pastor de uma igreja local, o que eu tento fazer e qual é a minha contribuição, qual é a minha percepção, qual é a minha visão, como é que essa coisa funciona aqui numa igreja cristã local? A primeira coisa que eu penso é que nós temos que, entre aspas, é meio difícil, nós temos que construir comunidades diaconais. Nós temos que ensinar às nossas comunidades que a igreja não existe para crescer, a igreja existe para servir. A igreja não existe para si mesma, a igreja não existe como um fim em si mesmo. A igreja não é um projeto para si, de si, consigo. A igreja é um projeto para o mundo. A igreja é um projeto para o reino. Um reino na terra e no mundo. Um reino que dá sinais na terra e no mundo. A igreja é uma comunidade para fora. A igreja é uma comunidade que vai, ela não chama o pessoal para vir. Então, esse conceito de uma igreja que existe para crescer e que quando vai fazendo ações de solidariedade, mas na verdade são ações evangelísticas disfarçadas de ação de solidariedade ou de ações de solidariedade. A igreja que tem como grande projeto a evangelização, a conquista de almas, ganhar almas para Cristo, e que desenvolve programas, métodos evangelísticos, ela está pensando no seu crescimento. Ela está pensando em retirar pessoas do mundo para que venham para ela, a igreja. Isso aí é uma tarefa que não é nossa. Isso é uma tarefa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. A igreja não precisa se preocupar em acrescentar a si mesma os que vão sendo salvos ou os que serão salvos, ou em ir buscar gente para ser salva. A igreja não precisa se preocupar com isso. Falando em termos bem simples, eu acho que um negócio é um contrassenso igreja com departamento de evangelismo. O que é uma igreja com departamento de evangelismo? Porque tudo que a igreja faz é evangelismo, deveria ser pelo menos. É uma presença explicitadora do evangelho. Se a classe com crianças não é evangelística, é o que então? Se o projeto social não é evangelístico, é o que então? Se o musical do coro da igreja não é evangelístico, é o que então? Se não é uma presença que explicita o evangelho, é o quê? Então a igreja não precisa ter projeto evangelístico, isto é, programas para levar uma mensagem ou o plano de salvação. Não, a igreja tem que ter uma presença que é constante, integralmente e perene, evangelística. Tem que ter uma presença
diaconal. E uma vez que ela serve, uma vez que ela explicita o evangelho, uma vez que ela explica a razão da sua fé, uma vez que ela inclusive explica por que ela está fazendo aquela diaconia, o que a move na direção diaconal, o Espírito Santo vai acrescentando à igreja os que vão sendo salvos. A gente não precisa se preocupar com o crescimento de igreja. A gente só precisa se preocupar em ser igreja. E ser igreja é ser uma expressão do amor de Deus aonde quer que a gente esteja. Então, acho que a primeira coisa é a gente criar comunidades com essa consciência de que nós não somos comunidades que existimos para nós mesmos, nós existimos para servir. E enquanto nós servimos e explicitamos o amor e a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. A segunda coisa, eu penso que nós devemos estimular nas nossas comunidades o engajamento nos projetos sociais. Eu li, acho que tem mais de 20 anos, um livro chamado Unleashing the Church, de um camarada chamado Frank Tillapog. Ele escreveu esse livro e eu ganhei um exemplar em inglês. E há mais de 20 anos eu conseguia, mal e mal, traduzir o título do livro. Unleashing the Church. Falei, o que é isso, meu? Aí um amigo, com quem eu comentei o livro que eu ganhei, ele traduziu o livro para mim, fez uma impressão, a impressora ainda era matricial, encadernou e me entregou, eu devorei aquele livro. E o camarada disse umas coisas muito interessantes lá. Que a igreja deveria fazer parcerias com ações humanitárias dignas da sua presença. E que em vez da igreja ter uma creche, ela deveria olhar do lado se tem alguma creche em volta. Em vez da igreja ter um programa de recuperação ou de redenção de pessoas adictas, ela deveria verificar se tem algum projeto desenvolvido. Em vez de, ela deveria olhar à sua volta e falar, quem está fazendo aquilo que eu quero fazer? E em vez de eu começar a fazer, eu ajudar, ou investir, ou participar, ou fazer junto com quem está fazendo aquilo que eu quero fazer. Então, quando você não tem visão de fazer a sua igreja crescer, levantar o nome da sua igreja, você não precisa ter a creche da sua igreja, o projeto da sua igreja, a campanha da sua igreja. Você entra na campanha dos outros, você entra no projeto dos outros, você entra na ação dos outros, você se torna parceiro. Então o que a gente faz aqui na IBAB? A gente tenta identificar projetos que são desenvolvidos de ações humanitárias, projetos que nós chamamos sócio-missionários, projetos que são essa expressão, são projetos que existem e têm origem na experiência de fé. São projetos organizados de ações diaconais para atenuar o sofrimento e que têm origem e fundamento nessa experiência de fé. Então a gente participa. E a gente estimula os nossos frequentadores, o nosso rebanho, a ser voluntário nesses projetos. Vá lá, você é advogado, você é dentista, você é professor, você é cozinheiro, você é cabeleireiro, o que você é? Vai lá e dê a sua contribuição. E a gente manda dinheiro, e bastante dinheiro para esses projetos. E a gente manda caminhão com arroz, a gente manda computadores que foram doados para a igreja. Alguém liga aqui e fala, olha, tem 15 computadores, a minha empresa está trocando os computadores. Tem algum lugar para mandar? Tem lugar para mandar. A gente manda para os projetos sociais que a gente é parceiro. Então, uma coisa que a gente faz é estimular o nosso rebanho, o nosso horizonte de frequentadores, a que se envolva com projetos e ações organizadas, ações diaconais organizadas. A gente faz isso bastante. Só que eu descobri uma coisa que eu percebi, que quando uma pessoa quer servir a Deus, ela adquire essa consciência. Eu quero servir a Deus.
Quando uma pessoa adquire essa consciência, ela vai pensar em algumas coisas. Ela vai pensar: o que eu sei fazer e que eu posso colocar a serviço do meu próximo? Então, quando uma pessoa vier para você e diz assim: pastor, eu quero servir a Deus. Você quer servir a Deus? Então, número 1, o que você sabe fazer que pode ser útil para alguém? Número 2, o que você está disposto a fazer, e disso aí que você sabe, fazer de graça? Porque tem muita gente que não pode pagar por isso e precisa disso. Você está disposto a fazer isso aí de graça para esse pessoal? Estou disposto. Bom, mas quanto dinheiro você tem para distribuir, para servir a Deus? Então, quanto dinheiro você tem? E 4, qual o seu tempo livre na semana para você se envolver com isso aí? Quando você faz essas 4 perguntas, o que você sabe fazer, você está disposto a fazer de graça, quanto dinheiro você tem para pôr nesse negócio e qual o tempo disponível que você vai dedicar? Quando você faz essas 4 perguntas, você arrumou mão de obra qualificada, comprometida, extraordinária para a sua igreja e para os projetos sociais. Então aqui na IBAB, por exemplo, tem gente que é apaixonada por criança, gosta de discipular, mentorear, ensinar a Bíblia para criança, faz bem, faz de graça, gasta um tempo durante a semana que não é pouco e ainda põe dinheiro do bolso para comprar um livro, para imprimir um negócio, para etc. E essa é a maneira como a pessoa falou assim: eu estou servindo a Deus. Então ela escolhe no cardápio da igreja local uma ação ministerial com a qual ela vai se comprometer. E essa pessoa acha que está servindo a Deus, e está mesmo. Agora tem gente que diz assim: eu não suporto trabalhar na máquina eclesiástica. Você vai fazer o que com esse pessoal? Você fala assim: você não pode ser ali voluntário no nosso estacionamento? Não, com crente, o cara estacionando domingo, me dando bronca, ralando comigo. Eu não detesto crente, pastor, não dá. Trabalhar na igreja não dá. E os diáconos reclamam, e tem um orçamento, e não sei o quê. Nossa, isso dá uma confusão danada. Trabalhar na igreja eu não aguento mais. Aí você faz o que com esse pessoal? Então vai para o projeto social. Vai para a capelania do hospital, vai lá no projeto da Fundação Casa, vai na cadeia, vai na creche, vai no projeto de idoso, vai com os homens de rua, vai trabalhar com drogado. Aí a pessoa fala: pô, isso aí é comigo mesmo. E a pessoa vai, se compromete, faz o que sabe fazer, gasta o seu tempo semanal, põe dinheiro do bolso e faz com uma alegria e com um prazer extraordinário. Só que você percebe que esse universo de pessoas engajado ou engajadas na máquina eclesiástica e esse universo de pessoas engajadas nos projetos sociais vai pegar 20% da sua igreja. 25% da sua igreja. O cara vai dizer assim: eu não quero cantar no coro, dar aula para adolescente, eu não quero ser voluntário de estacionamento e não quero ser da diretoria da tesouraria da igreja. E também não quero trabalhar com homem de rua, com criança abandonada, com projeto de fome, não quero, ONG. Então você quer o quê, amigo? Aí você diz assim: esse cara precisa se converter, esse cara ainda não entendeu. E foi aí que eu descobri, dentro do movimento da missão integral, um projeto extraordinário chamado Business as Mission, o negócio como missão. Onde os profissionais que têm uma experiência de fé compreendem que a maneira como eles servem a Deus é através da sua carreira profissional. Quando um profissional ele tem uma experiência de fé e ele descobre que ele não trabalha para a Petrobras, ele trabalha para Deus. Ele não trabalha num consultório dentário e para os clientes dele, ele trabalha para Deus. Ele não é professor de universidade, ele trabalha para Deus. Isso muda e redimensiona tudo na vida dele. Eu tenho um amigo aqui na igreja, um carinha muito especial que teve uma crise de fé e falou: eu quero servir a Deus e eu não sei como, eu quero servir a Deus, eu sou um inútil no reino de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. E ele era gerente de produto da indústria farmacêutica.
E ele dizia assim, pastor, o que eu faço na vida? Eu vendo remédio. E eu tenho que criar campanha criativa para enfiar remédio nesse pessoal. E para esse pessoal comprar o meu remédio e não comprar o outro da outra indústria lá, farmacêutica. Eu vendo remédio. Isso é um negócio inútil. E ainda o cara é formado em marketing, publicidade e tal. Ele se achava assim um propagandista do capeta, para dar lucro para a indústria farmacêutica. Quando ele começou a entender, um dia ele veio para mim e falou assim, pastor, eu descobri o meu remédio. Eu falei, o que você descobriu? Eu descobri que o meu remédio é o seguinte, ele trata de uma dificuldade que as pessoas têm. Eu falei, qual é a dificuldade? Olha, as pessoas que têm a dificuldade que o meu remédio atende, elas têm um maior índice de evasão escolar. Ele vendia um remédio para déficit de atenção e hiperatividade. Como é que é a sigla? DTH. Não é isso? Alguma coisa assim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um negócio desse. Ele falou, olha, as pessoas que sofrem desse problema, elas têm maior índice de evasão escolar. Então, você tem crianças que repetem de ano, repetem. Mas não é que elas são burras e não é que elas são mau caráter. Elas têm TDAH. As pessoas que têm TDAH, elas não param em emprego. As pessoas que têm TDAH, elas têm um maior índice de divórcio. Elas têm conflitos relacionais. Aí eu mudei a minha abordagem, eu não vendo mais remédio. Eu salvo casamentos. Eu não vendo remédio. Eu ensino pais a cuidarem dos seus filhos. Eu ajudo crianças ao seu processo de educação e formação acadêmica. Eu ajudo profissionais a que se reinventem como profissionais. Falei, então agora você acha que você está servindo a Deus? Claro. Mas você deixou de ser gerente de produto da indústria farmacêutica? Não. O que ele fez? Ele ressignificou a sua atividade profissional. Se nós conseguirmos isso, nós vamos fazer o casamento entre trabalho e missão. Porque trabalho e missão são conceitos que estão divorciados na nossa experiência religiosa de corte evangélico. Então eu termino dizendo como é que a gente articula trabalho e missão. Primeiro, a gente acha que o trabalho é o nosso campo missionário para a gente ganhar almas. Então você trabalha no almoxarifado de uma empresa e tudo que você acha que é servir a Deus é entregar folheto, organizar grupo de oração na hora do almoço e convidar as pessoas para virem na conferência da Páscoa da sua igreja local para elas se converterem lá no templo. Então você usa o seu trabalho como campo missionário. Você está servindo a Deus se você está fazendo evangelismo pessoal. Só que o seu trabalho, como quem está trabalhando no almoxarifado, não é servir a Deus. Servir a Deus é quando você rouba o tempo, os recursos físicos e materiais da sua empresa para fazer o tal do seu evangelismo pessoal. Em vez de você estar trabalhando, você está mandando PowerPoint com versículo. Está certo? Então você está servindo a Deus. Você abandonou o posto do almoxarifado e foi servir a Deus lá mandando PowerPoint com versículo. Está dissociado, está vendo? Trabalho e missão são duas coisas diferentes, divorciadas. A segunda coisa que você faz é você achar assim que o trabalho é a fonte de recurso financeiro para a missão. Então você tem uma construtora, você é um engenheiro civil, você é dono de uma construtora, você ganha maior grana aqui na construtora, faz um monte de coisa que não é ética. Você trata mal seus funcionários. Você, entendeu? Você faz aqui tudo que é possível para ganhar muita grana na sua construtora, mas você manda a grana para projeto social, para obra missionária, é bom dizimista, ainda posa de bacana na igreja, que é mantenedor. Porque se tem um cara, e se tem uma pessoa, e se tem um crente que vale ouro, é esse tal do crente mantenedor. Os pastores fazem tudo por eles.
os coordenadores de projetos sociais, os diretores de ONGs, eles estendem tapete vermelho para esse tal desse mantenedor. O cara é um cafajeste aqui no mundo, mas ele ganha muita grana e é mantenedor, então ele é um homem de Deus. Mas trabalho e missão ainda estão divorciados, entendeu? Terceiro, você relaciona trabalho e missão como? Fazedor de tenda. Eu trabalho lá no caixa do banco, mas eu faço missão no projeto social do Antônio Carlos lá no Rio de Janeiro. Ele conta comigo. Durante a semana, quando eu estou trabalhando aqui no caixa do banco, eu só estou ganhando dinheiro para poder me envolver no projeto social aqui da minha Igreja Batista de Água Branca. Então a missão é aqui. Ali é só ganhar dinheiro. 4 é a mentira divinamente abençoada do profissional que finge que trabalha para ganhar visto para o campo missionário transcultural fechado à presença do Evangelho. Traduzindo, o cara vai lá no consulado pedir um visto para ir para não sei aonde. O que o senhor faz? Sou engenheiro agrônomo. O que o senhor vai fazer lá no país que nós vamos dar o visto para o senhor de residente? Vou trabalhar com agronomia. Mentira! Vai abrir igreja. Ele vai lá para abrir igreja, para evangelizar, ele vai como missionário. Porque o que a igreja dele que está mandando a grana para ele ser missionário lá, não quer saber nada do que ele fez de agronomia, não. Quer saber o seguinte: quantos batismos? Quantas pessoas foram batizadas no primeiro ano que você está aí? Aí ele vai dizer: eu não batizei ninguém ainda, não. Estou fazendo amizade aqui com o pessoal daqui, que vamos fazer um projeto de agronomia, um projeto de desenvolvimento agrícola e tal. Falei: você não está aí para isso não, rapaz. Você está aí para evangelizar. Mas eu tenho visto de engenheiro agrônomo. Esquece isso, rapaz. Está vendo que é mentiroso ainda por cima, é mentiroso. A missão e o trabalho estão divorciados. Agora, quando eu fui na África, os pastores africanos disseram assim para mim: como o Brasil pode nos ajudar? Não mande missionário não, mande um cara para abrir uma padaria aqui. Mande um cara para abrir uma sapataria. Mande um cara para abrir uma fábrica. Mande um cara para abrir um curso. Mande uma pessoa aqui para vir trazer para nós o que a gente precisa. E o que a gente precisa? A gente precisa de gente que vem aqui acabar com a nossa fome espiritual, social, existencial. A gente precisa de alguém que venha aqui para dizer para nós que não é lobo comendo cada um o outro, que o projeto não é de competição, é um projeto de cooperação. A gente precisa de gente que venha aqui acabar com a violência e com a solidão. E aí quando você começa a perceber isso que o Ariovaldo falou, que você foi longe dessa vez, eu nunca tinha ouvido você falar isso. Tive fome, destes-me de comer, sede, me destes de beber. Estive preso e fostes me visitar, enfermo e fostes me visitar. Isso é referência para a definição de políticas públicas? Olha isso! Olha isso! Você, meu amigo, que é advogado, você que é professor universitário, você está fazendo o que pelo ensino no Brasil? Você está fazendo o que pela reforma do sistema judicial do nosso país? Você que é um profissional, como é que a sua profissão é uma resposta a esse Jesus que está com fome, está preso, está doente e não tem onde morar? Termino dizendo o seguinte, que lá no último dia, pessoal, Jesus não vai nos receber dizendo: tive fome e eu quero agradecer aquele folheto evangelístico que você me deu. Tive sede e quero agradecer aquele convite para eu ir no musical de Natal da sua igreja.
Eu estive preso. Quero agradecer muito aquele programa de rádio que você colocou lá dentro da cadeia. Eu apanhava ouvindo, era um consolo. A nossa ação profissional, que expressa o amor, a graça de Deus a um ser humano tratado com a dignidade, e que no horizonte da nossa influência faz com que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, é um sinal do reino de Deus. E se você não está comprometido com a estrutura eclesiástica da sua comunidade, não está comprometido voluntária e engajadamente em projetos de impacto social, no mínimo, ou considere a possibilidade de que seu horizonte de serviço a Deus prioritário é a sua carreira profissional. Agora, se você está engajado na sua agenda eclesiástica, na estrutura da sua comunidade local, engajado nos projetos sociais de impacto, jamais negligencie o fato de que a sua carreira profissional é o seu recurso prioritário para que você sirva a Deus e seja uma presença cristã na sociedade. Eu termino fazendo uma propaganda, www.forumcristão.com www.forumcristão.com. E aí você vai achar o nosso Fórum Cristão de Profissionais da IBAB, que nós começamos a fazer desde o ano passado. Muito obrigado, bom dia a todos.